Olá, minhas amigas e meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e hoje nós continuamos o estudo do quarto volume da obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorinho. Hoje nós abordamos dois capítulos, um chamado O Surdo Gago e um outro que é pequenininho, chamado No Mar da Galileia. Vamos ao texto, vamos ver o que é que Pastorino nos reserva. Então, no capítulo O Surdo Gago, que se passa aí no junho do ano 30, trazendo a fala de Marcos no capítulo 7, versículos 31 a 37, quando Marcos diz assim: De novo retirou-se das fronteiras de Tiro e de Sidom, e foi para o mar da Galileia por meio do território da Decápole. E trouxeram-lhe um surdo e gago, e pediram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Tirando-o da multidão, Jesus levou-o à parte, pôs seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efifeta, isto é, abre-te. E foram abertos seus ouvidos, e logo se lhe rompeu o freio da língua, e falava corretamente. Recomendou-lhes Jesus que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E admiravam-se imensamente, dizendo: Fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Aí Pastorino começa seu comentário dizendo que essa narrativa é peculiar às anotações de Marcos, e apresenta aí pormenores valiosos a essa interpretação. Inicialmente, o aceno ao caminho percorrido pela comitiva de Tiro e de Sidom, pelo meio do território da Decápole. Isso nos revela que de Tiro, Jesus se dirigiu mais para o norte, atravessando Sidom e tomando a estrada que leva a Damasco, a leste, alcançando aí as encostas meridionais do Líbano, no Hermon, o famoso Monte Hermon. Ele abandona essa estrada, ele dobra a sudeste, atravessa o Rio Jordão, talvez ali na ponte das filhas de Jacó, e chega ao coração da Decápole, ao sul do Mar da Galileia, tendo, portanto, que voltar atrás para atingir o Mar da Galileia. Na Decápole, Gerasa, conforme Marcos, lá no capítulo 5, versículos de 1 a 20, foi deixado cerca de 6 meses antes, com a tarefa de difundir a sua doutrina, o ex-obsidiado. Lembra de Gerasa? A gente já falou dele aqui. Dessa forma, logo que a comitiva penetra na região, é Jesus reconhecido e é solicitado a curar o enfermo. Trata-se de um surdo e gago. Gago, na verdade, é o significado preciso de mogilalon, que algumas versões traduzem como sendo mudo. Mas não há dúvida de que se trata de um gago, já que mais adiante se diz que se lhe rompeu o freio da língua e mais, que falava corretamente. É o ortos. Sinal de que antes ele falava sim, embora atrapalhado. Então, o pedido foi feito para que Jesus lhe imponha as mãos, um gesto tradicional que até hoje permanece nos denominados passes, que Jesus, na verdade, tanto empregava, como a gente pode ver, por exemplo, em Marcos, capítulo 6, versículo 5, capítulo 8, versículos 23, 25, etc. Mas a técnica que é usada aí por Jesus é diferente da que normalmente ele usa. Ele leva o doente para longe da multidão, depois, ao invés de utilizar os seus poderes maravilhosos,
ao invés de uma simples ordem verbal, vemos que ele emprega um pequeno ritual mágico, se a gente pode falar assim, como trouxe Pastorino. Ele encosta os dedos fisicamente nas orelhas do enfermo e a seguir ele cospe, possivelmente nas pontas dos dedos, e com a sua saliva ele toca a língua do gago. Depois desses gestos, ele levanta os olhos para o alto, suspira, como que recebendo ou quiçá emitindo uma onda fluídica através de sua respiração, e então ele pronuncia uma palavra em hebraico, Ephphatha, que é, na verdade, itpael, do verbo fatá, que significa abrir. Observemos aí de passagem, como traz Pastorino, como mais uma prova de que Jesus e seus discípulos falavam normalmente em grego, que todas as vezes em que era proferida pelo mestre uma palavra ou a expressão em hebraico, Marcos cita a palavra ou expressão no original como se fosse uma coisa digna de ser registrada, de ser notada, conforme a gente vai ver, por exemplo, Marcos, capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículo 11, capítulo 14, versículo 36 e capítulo 15, versículo 34. Então a gente vê o quê? Que depois de terem sido realizados esses gestos, esses toques, é que se efetua a cura da surdez e o rompimento do freio da língua, que faz com que seja permitido aí para o enfermo se expressar corretamente, pronunciando com clareza as consoantes. Olha que interessante. E aí Pastorino nos esclarece assim: por que afastar-se da multidão? A pergunta que ele faz. A segunda, por que tocar as orelhas? E a terceira, por que usar saliva na língua? E por que a palavra hebraica? Eis as respostas dadas pelos exegetas, os hermeneutas, os intérpretes. Ele levou à parte porque nessa localidade ele não queria agir de público. E como teria que usar gestos para despertar a fé no enfermo, já que sem fé, que era a condição exigida por Jesus, nada se faz, no caso, né? Então aí a gente vê que não queria, com isso ele não queria que julgassem seus gestos como um ato de magia. Ele se escondia então para não ser mal interpretado. Ele tocou as orelhas porque, sendo o enfermo surdo, não podia ouvir as explicações e Jesus só podia demonstrar a ele o que ia fazer tocando-lhe as partes afetadas. Terceiro, ele tocou a língua com saliva por seguir a tradição rabínica, que dizia que a saliva, sobretudo em jejum, tinha poderes curativos. A gente vai encontrar isso, por exemplo, no Sabat 14b e no Abadazara também temos essas informações. Embora isso saliente que as curas das doenças dos olhos, né, no caso. Então, com efeito, além desse passo, nós encontraremos outras duas curas realizadas por Jesus, servindo-se o mestre da própria saliva. Ambas para curar cegos, em Marcos capítulo 8, versículo 23, e em João capítulo 9, versículo 6. Aí vem a pergunta do por que ele proferiu a palavra em hebraico. Ele proferiu a palavra como uma súplica de que se realizasse a cura. E isso constituía mais uma razão para afastar-se, já que os preceitos rabínicos proibiam terminantemente quaisquer palavras quando se tratava qualquer tipo de chaga, qualquer tipo de enfermidade, para evitar a crença em efeitos mágicos de palavras. Então, as três razões que são aqui apresentadas podem parecer, na verdade, ponderáveis, mas apenas para um efeito externo. Se considerarmos, no entanto, que Jesus curava publicamente as multidões, conforme a gente vê lá em Mateus capítulo 15, versículos 29 a 31, etc.,
Ele não tinha necessidade de tocar nos enfermos. Alguma razão havia, e muito mais forte do que essas razões externas, para que ele agisse dessa forma. Nós veremos isso. Então, a seguir, vem a habitual proibição de divulgar o ocorrido, naturalmente não obedecida. E o impacto que causa essa cura é um impacto descrito com a expressiva palavra hiperperissos, ou seja, hiperadmiração, de onde ser aplicada a Jesus a palavra de Isaías, no capítulo 35, versículos 5 e 6, que o próprio Jesus já aplicara a si mesmo quando respondeu aos emissários do Batista, conforme a gente já estudou aqui no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 6. Aqui nós descobrimos que existe um ensinamento simbólico, além do fato real da cura. E aí é que está o ponto. Então, inicialmente, indaguemos por que anotou tão cuidadosamente Marcos esse roteiro, entre aspas, anormal, feito por Jesus. De Tiro, o caminho mais direto para o mar da Galileia seria a estrada que ligava Tiro a Cafarnaum, quase em linha reta, no próprio território galileu, passando ali por Giscala, Safed, Corozaim, cerca de 60 quilômetros, isto é, 3 dias de marcha, mais ou menos. No entanto, ele perfaz uma jornada muito mais longa, dando, na verdade, uma volta de mais de 150 quilômetros. E aí os intérpretes, os exegetas, vão explicar que ele aproveitou a viagem para conversar a sós com os seus discípulos. E mais ainda, que assim ele evitava viajar pelo território governado por Herodes Antipas, fazendo justamente o trajeto pela tetrarquia de Filipe. É possível, sim, que seja desse jeito, mas Pastorino vai trazer a questão de que, como nós sabemos que todas as palavras e todas as minúcias de um livro revelado têm uma razão simbólica, nós verificamos aí que a passagem de uma busca intensa, lembra que a gente falou na semana passada, Tiro e Sidom significa busca intensa, na terra agitada dos negócios, ou seja, Canaã, para as águas tranquilas, o mar, do jardim fechado, que é o significado da palavra Galileia. Não se faz repentina e abruptamente esse caminho. Vibracionalmente, a distância é grande. Precisa atravessar numerosos estágios, 10 cidades, ou seja, Decápole. Pois bem, ao chegar, é apresentada uma personagem surda e gaga para que a individualidade a cure. Aí é bom lembrar, como o Pastorino aponta, que a surdez física simboliza aquele que não consegue ouvir a voz interna da verdade. E a gagueira, aquele que, apesar desse defeito de audição, ele pretende ensinar o caminho certo às criaturas. Ou seja, aquele que fala incorretamente, que ensina incorretamente o caminho. Portanto, o modelo dos pregadores que ainda não tiveram contato com a grande realidade, que ainda não mergulharam sincera e honestamente na consciência cósmica e que ainda não se unificaram ao Cristo interno. Ou seja, eles só podem falar gaguejando, não fisicamente, mas espiritualmente, não pronunciando as palavras pelo meio, mas ensinando somente meias verdades. E isso justamente porque são surdos à voz interna do Cristo. E por isso eles só conhecem as coisas através dos gestos materiais, através das leituras, dos livros, dos ritos. Então Jesus o retira da multidão, levando-o à parte. Naturalmente, aí a primeira coisa a se fazer num caso desses é chamar o homem ao isolamento da meditação, fora da multidão, a fim de que no silêncio ele consiga realizar em si o encontro místico.
Depois ele coloca seus dedos nos ouvidos, revelando a bondade do Cristo que estende misericordiosamente suas mãos, para que ele possa ser mais bem ouvido a seguir, cuspindo, ou seja, emitindo de si as intensas vibrações de amor. Ele toca-lhe a língua, rompendo-lhe o freio, para que ele possa proferir corretamente as palavras, para que possa revelar as verdades com correção. E aí, Pastorino vai dizer que a comunicação da saliva à língua alheia é um dos maiores e mais expressivos gestos de amor, normalmente praticado, como nós sabemos, pelos que se amam profundamente, através do ósculo, né, do beijo na boca. É a intercomunicação de duas almas através da comunhão dos fluidos físicos que nós emitimos através da saliva, numa interpenetração vibratória por vezes mais forte do que a própria penetração dos órgãos sexuais. E aí, Pastorino vai dizer que, elevando sua tônica ao máximo, ou seja, erguendo os olhos ao céu, ele profere a palavra, que é o som criador, F-fet, ou seja, F-feta, que é abre-te. Que o sentido do termo é revelador da necessidade da criatura nesse ponto. É exatamente de abrir os canais superiores do espírito para a união com o Cristo, de abrir-se para o Cristo. Então observe-se aí um detalhe de sumo interesse para a nossa prática aqui, que é o Cristo interno, ao ver que o homem era surdo à voz interna e ensinava meias verdades, ele não tem uma palavra sequer de condenação. Ele não condena, ele não o faz silenciar, ele não o despreza. Pelo contrário, ao invés, ele chama-o à parte para abrir-lhe o caminho certo da evolução, para justamente ajudá-lo, para reajustá-lo à verdade. E aí, Pastorino vai trazer que o resultado dessa ação do Cristo é que o homem teve seus ouvidos abertos à voz divina. E então, note-se a propriedade da expressão, falava corretamente, pregando certo, divulgando corretamente as verdades reais, ensinando as verdadeiras realidades. Não é dito aí que ele passou a falar fluentemente ou correntemente, mas sim corretamente, falar certo, de acordo com a verdade, é o orthos. E aí o final da história revela o êxito da cura, que é justamente o fato de que o acontecimento é visto e verificado por todos. Aclamam o autor com a bondade encarnada. Ele fez bem todas as coisas, uma frase que constitui um dos mais belos testemunhos, conforme traz Pastorino, a respeito de qualquer ser que seja. E é o testemunho com relação ao Cristo. Também desse trecho nós podemos deduzir, como traz Pastorino, que o Cristo que em nós reside está pronto a nos ajudar, nos abrindo aí os ouvidos para que possamos aprender, estendendo as mãos para nos guiar pelo caminho certo, justamente para conseguirmos encontrá-lo desde que verdadeiramente o desejemos, com a finalidade aí de assimilar seus ensinamentos silenciosos e profundos e então poder divulgá-los corretamente. Aí vem a pergunta de Pastorino: quando chegará a nossa vez? Vamos agora ao texto do segundo capítulo, que é no Mar da Galileia, que se passa lá em julho do ano 30, que é descrito por Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 31, quando Mateus diz assim: tendo deixado esses lugares, Jesus voltou para as margens do Mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se aí. E veio a ele grande multidão, trazendo consigo coxos, estrupiados das mãos, cegos e surdos,
e deitaram-nos aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver mudos a falar, estropiados curados, coxos a andar e cegos a ver, e glorificou o Deus de Israel. E aí Pastorino começa comentando esse capítulo dizendo que a primeira metade do versículo 29 já nos foi minuciosamente relatada por Marcos lá no capítulo anterior, como a gente acabou de ver. Ele sobe à montanha qual não é dito, não é falado. É apenas determinado o local pelo artigo. Pois bem, o fato é que, mais uma vez, a multidão serene, aí ele se reúne ali aos seus pés. Então são efetuadas curas que parecem todas instantâneas e compreendem 4 tipos de enfermidades. São os coxos, os aleijados das mãos, os cegos, os surdos ou mudos. Então, o sentido preciso de cofos é embotado, silencioso, podendo expressar tanto o surdo, conforme traz Plutarco na sua filosofia, quanto o mudo, conforme traz, por exemplo, Platão, Ésquilo, que vão trazer justamente essa palavra com esse significado. Talvez, conforme aponta Pastorino, possa até mesmo exprimir surdo-mudo, conforme vemos em Heródoto, que qualifica de Cofos um dos filhos de Creso, especificamente que não falava, era Áfonos, e também não ouvia, era Diephtármenos. Tem a Cohen, exatamente o fato dele não escutar. Pois bem, então essas curas causavam uma profunda admiração no povo e a notícia se espalhava de maneira rápida por todas as localidades vizinhas. E aí Pastorino coloca que observam alguns comentaristas que essas doenças não são de reincidência, como seriam, por exemplo, febres, resfriados, etc. São doenças crônicas, são doenças longas, permanentes. E uma vez curadas, não voltavam. E perguntam como poderia haver tantos desses enfermos numa população relativamente escassa para justificar todos esses passos dos evangelistas, em vista do simbolismo de que se reveste todo esse texto evangélico. Pastorino vai trazer que não é difícil ver aí a possibilidade, assim, não dá para ficar olhando a dificuldade de aceitar as anotações que nos chegaram. Então a frase final é: e glorificaram o Deus de Israel, é bem característica do povo que, tendo seus deuses santos, espíritos protetores, não deixam de reconhecer que o santo ou protetor Deus do povo de Israel, ou seja, o especial amigo do taumaturgo, é digno de louvores, justamente pelo seu poder extraordinário que revela quando ele se manifesta. Então, todas as vezes que a individualidade chega à margem do mar da Galileia, que são as águas tranquilas do jardim fechado, conforme a gente já viu, tem a ocasião de subir ao monte, isto é, de elevar as suas vibrações. Que importa aí o nome do monte? Não interessa o nome do monte, é elevar a vibração. E lá, aproveitando o ambiente harmônico, ele vai curando as mazelas dos seus veículos inferiores. E que isso ocorre de fato, nós verificamos, porque hoje até a medicina profana já descobriu o valor da talassoterapia, terapia do mar, né? Usando o mar. Pois bem, a individualidade identifica os veículos que custam a caminhar, ou seja, os coxos, não conseguindo acompanhar o ritmo das aspirações do espírito, aqueles que agem desajeitadamente, os estropiados das mãos, fazendo justamente o que não devem ou omitindo o que deveriam fazer, aqueles que não vislumbraram ainda a estrada da realidade, ou seja, os cegos
simbolicamente falando, e também os que não respondem, ou seja, os mudos, não respondem aos apelos da voz profunda da consciência. Por quê? Porque não chegam sequer a ouvi-la, porque também são surdos. Olha o símbolo aí, né? Já se fixaram então no materialismo que os tomou como sendo embotados, tornou eles embotados em relação aí à questão do espiritual. A individualidade, nesses casos, vai exercer uma ação terapêutica, despertando os veículos e curando-os de suas fraquezas, de suas enfermidades, com a finalidade precípua de prepará-los para que ajudem a evolução do espírito, que já perlustra aí, consciente, a jornada evolutiva do mundo real. 2 capítulos maravilhosos, né? Simbólicos, fantásticos para a nossa compreensão. Fé em Deus, semana que vem estamos aqui de volta, dando prosseguimento para o nosso estudo. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.